Não, vamos. Isso. Aí, vamos continuar aqui, então. Vamos ver esse parágrafo de novo. Você pode pensar nisso de outra forma. Você estará acessando o sistema operacional do subconsciente, trazendo todos os dados e instruções à atenção consciente para realmente ver onde se localizam os impulsos e propensões que assumiram. Peraí, deixa eu marcar isso aqui. Que assumir o controle da sua vida. Você fica consciente do seu eu inconsciente. Esse é o trabalho dos psicólogos e dos terapeutas, né? Uhum. Quando quebramos os elos dessa corrente, liberamos o corpo. Ele não é mais a mente, vivendo do mesmo passado dia após dia. E aí, marcando a canetinha amarelinha aqui. Quando liberamos o corpo emocionalmente, fechamos a lacuna. Quando fechamos a lacuna, liberamos a energia outrora usada para produzi-la. Com essa energia, agora, temos matéria-prima que podemos utilizar para criar uma nova vida. Se você usava uma determinada energia, você vai usar essa mesma energia numa outra polaridade, né? Você estava usando uma polaridade negativa, você vai Uhum. inverter a polaridade dessa energia que você usou, né? Uhum. Antigamente. Fechando a lacuna, camadas de emoção, desmemorizar uma emoção, liberar energia. Camadas da emoção, indignidade, raiva, medo, vergonha, dúvida sobre si, culpa. Desmemorizar e a indignidade, a raiva, o medo, a vergonha, a dúvida sobre si e culpa. Liberar energia. Desmemorizar o medo, a vergonha, indecisão e culpa. O objetivo final, transparência. Como você parece é quem você realmente é. Como você parece. Opa! Quando como você parece é quem você realmente é. A figura 7 é quando desmemoriza, desculpem, qualquer emoção se tornou parte de sua identidade, você fecha a lacuna entre como você parece e quem você realmente é. O efeito colateral desse fenômeno é a liberação de energia na forma de uma emoção armazenada no corpo. Assim que a mente dessa emoção é liberada do corpo, libera-se a energia para o campo quântico, para você usar como criador. O que isso fala, né? Quando a gente estuda a física quântica, você vê que tudo é uma junção molecular. Qualquer Sim. coisa é uma junção molecular. Uhum. Existem junções moleculares numa palavra, qualquer coisa que tenha vida tem uma junção molecular. Então, quando Sim. você libera uma energia do seu corpo, de uma memória, você quebra aquela junção molecular e ela sai, ela passa a se tornar uma onda. Ela quebra, né? Você deixa de ser um objeto e ela volta a ser uma onda de infinitas possibilidades Isso. novamente, né? Outro efeito colateral de quebrar o vínculo de seus vícios emocionais é que a liberação da energia é como uma injeção saudável de algum elixir maravilhoso. Você não só fica energizado, como sente algo que provavelmente não sentia durante um bom tempo: alegria. Quando libera o corpo das correntes de uma dependência emocional, você se sente elevado e inspirado. Você já fez uma viagem longa de carro? Quando sai do veículo e finalmente dá uma esticada e respira o ar fresco, e os ruídos dos pneus do carro no pavimento, do sistema de arrefecimento do motor ou ar-condicionado cessam, a sensação é ótima, né? Aquele silêncio delicioso. Imagina como uma sensação seria ainda mais maravilhosa se você tivesse ficado no porta-malas por 3.000 quilômetros. É exatamente assim que muitos de nós se sentem por um período significativo de tempo. Tenha em mente isso aqui está grifado de quando eu li a primeira vez, vamos ver o que é. Tenha em mente que não basta apenas notar como você esteve pensando, sentindo ou se comportando. A meditação requer que você seja mais ativo do que isso.
Você também tem de contar a verdade sobre si. Tem que ser claro e revelar o que esteve ocultando na parte sombria da lacuna. É preciso arrastar essas coisas para fora à luz brilhante do dia. E quando você realmente vê o que andou fazendo para si mesmo, tem de olhar para a confusão e dizer: isso já não mais serve aos meus interesses. Já não serve mais. Jamais foi amoroso comigo. Aí você pode decidir ser livre. É sempre, né, gente? Sempre o espírito da verdade em primeiro lugar. Tudo Hum, que eu vou fazer, eu tenho que chamar o espírito da verdade e encarar aquilo. Porque quando eu olho para aquilo, eu tenho que ver o quê? Que, por mais sombrio que seja, era o que eu era o que eu pude ser de melhor. Se você está olhando para aquilo e não está mais se identificando com aquilo, você já não é mais aquilo. Então tá tudo certo, eu deixo aquilo lá e vou transmutar isso que eu estou percebendo. Essa é a grande sacada. Então, para mim, ó, tá grifado esse parágrafo inteiro aqui. Da vitimização à abundância inesperada. Como uma mulher fechou a lacuna. Uma pessoa colheu os frutos de enfrentar a vida com coragem de uma observadora quântica é Pamela, participante de uma de meus seminários. Pamela teve sérios problemas financeiros, porque 2 anos o ex-marido desempregado não pagou a pensão dos filhos. Frustrada, irada e sentindo-se vitimizada, ela reagia negativamente até mesmo a situações não relacionadas. A medida que fizemos daquele, peraí, a meditação que fizemos naquele dia foi sobre como o produto final de qualquer experiência é uma emoção. Como várias de nossas experiências pessoais envolvem familiares e amigos, compartilhamos as emoções resultantes com eles. Em geral, é uma boa ideia. Vínculos relacionados a locais onde estivemos, coisas que fizemos, até mesmo objetos que compartilhamos, podem reforçar nossas conexões com as pessoas. Mas o outro lado é que também compartilhamos as emoções associadas a experiências negativas. Claro, né? Na maioria das vezes. é. Vinculamos-nos energeticamente um com os outros em um lugar além do espaço e do tempo. Nós estamos todos interconectados, né? É por isso que quando você faz uma terapia energética, esse elo é maior, você consegue acessar o campo da pessoa e Uhum. auxiliar mais. Você ficou bem, né, Nina? Depois? Sim, graças a Deus. Fiquei muito Como bem. estamos, como estamos emaranhados um com os outros para usar termos quânticos e frequentemente nos vinculamos por intermédio de emoções orientadas pela sobrevivência, é quase impossível mudar quando ainda estamos conectados por experiências e emoções negativas. Por isso, a realidade permanece a mesma. No caso de Pamela, a ansiedade, a culpa e os sentimentos de inferioridade do ex-marido por não ser capaz de sustentar seus filhos entrelaçavam-se às suas próprias emoções de vitimização, assentindo a carência no estado de ser dela. Percebe? Ia Uhum. só crescendo aquele, aquele, aquela egrégora que eles criaram, né? Sim. Sempre que aparecia uma oportunidade, a condição de vítima erguia sua cabeça feia e produzia um resultado indesejável. E suas emoções destrutivas e a energia a elas associadas haviam virtualmente congelado. Nossa, eu vi meu pai e minha mãe aqui, né? É. Igual. Pamela em um estado de pensar, só que a minha mãe humilhava meu pai, né? Ixi. Pamela em um estado de pensar, fazer e ser estagnado. Não importava o que ela fazia para tentar mudar a situação. Pamela e o ex-marido estavam vinculados por uma experiência negativa, por experiências negativas, emoções e energias mútuas. Com isso, nenhum dos esforços dela jamais alterava suas circunstâncias com ele. O workshop ajudou Pamela a entender que ela tinha que quebrar esse vínculo. Aí, eu tenho que quebrar o vínculo com essa emoção.
tinha que abandonar as emoções que a definiam em sua realidade presente. Ela também aprendeu como um ciclo de pensar, sentir e agir da mesma forma, anos a fio, podia produzir um efeito cascata que poderia ativar genes de doença. E ela não queria que isso ocorresse. Alguma coisa tinha que ceder. É, se sentir vítima é uma coisa que cria dor mesmo. Eu sou aqui. Gosto dessa frase, pois, como a própria Pamela me contou, depois, durante a meditação, ela reconheceu as emoções injuriosas de sua vitimização haviam desencadeado impaciência com os filhos, reclamações, imputação de culpa, sentimento de desespero e carência. Ela abandonou essas emoções associadas a experiências passadas e as entregou para uma mente maior. Simultaneamente, e entregou para uma mente maior, simultaneamente liberando seu estado de ser autocentrado. Gente, isso aqui é muito importante. Hum, Ela entregou para uma mente maior. O que que é isso? A gente tem que, eu não gosto dessa palavra, mas tem que, para a gente sair de qualquer lugar que a gente está se sentindo como aquele estado, né, de uma falsa autoimagem, o que mais vai me ajudar a sair disso é a minha conexão com a espiritualidade, com o ser maior, com a sim. minha conexão com o todo, com o meu Hum, coração, que vai me conectar, percebe? sim, Com o eu maior. Porque se é 1% meu que está aqui na Terra, os 99% da minha consciência maior está com o todo. Quando eu aprendo isso, quando eu percebo isso, percebo que está meio, putz, está meio difícil para mim, eu solto, eu tenho que usar a confiança. O que que é confiança? É fiar com Deus, fiar com o todo, seja lá o que você acredita. sim. É a confiança, né? É soltar que fala no Uhum, quântico. Porque não adianta nada eu trabalhar uma coisa e depois ficar conversando sobre aquilo com as pessoas, ficar contando daquilo, voltando para o mesmo lugar de novo, entendeu? sim. Porque se eu conto, eu consegui isso, olha, estava isso, você acaba se conectando de novo com aquela emoção sem perceber, com aquele estado de ser. É Uhum. muito interessante isso. É Certo, você. mas assim, por exemplo, quando a gente narra para ter um propósito maior, tá tudo bem, né? É, sim, mas o Uhum, que a gente não pode é continuar contando as histórias, porque uhum. a vida é feita de história, tudo é Sim. feito de história. As histórias que eu conto e as histórias que eu ouço, que eu Sim. recebo, Uhum. né? Quando eu faço essas histórias verdadeiras. E aí é que o negócio. Então vamos lá. Entregou a uma mente maior, simultaneamente liberando o seu estado de ser autocentrado. Quer dizer, ela se permitiu sair do estado mental, né? É. Ao fazer isso, Pamela liberou toda aquela energia congelada no campo quântico, fechando a lacuna entre quem ela pensava que era e quem ela apresentava ao mundo. É interessante isso. Quando a gente tem falar de quântico, quando a gente tem um estado mental muito forte, que eu tenho sempre os mesmos pensamentos, que eu Hum, acabo criando sempre os mesmos sentimentos, eu ah, fico conectado a um campo do todo, né? sim, A um campo das infinitas possibilidades. Eu estou presa num ponto de vista, como diz o Axis. sim. Interessante ponto de vista, eu tenho esse ponto de vista. Aham, Quando eu me liberto disso, né? Eu destravo, eu desfaço aquela junção molecular, aquilo volta a ser onda de novo uhum, no campo e eu me abro para conectar novos, fazer novas conexões, uhum. entendeu? É essa Sim. a questão. Tudo parte de mim. Na minha vida, tudo diz respeito a mim, né?
Passou de emoções egoístas para emoções altruístas. Saiu daquela meditação como uma pessoa diferente de quem era antes. As meditações que ele faz aqui é como se fosse uma hipnose. É, As meditações que ele faz com o grupo dele, né? uma No livro hipnoterapia, ele vai né? explicar. Uma auto-hipnose. Que legal, Porque, hein? sim, fica muito mais rápido, né? É, De você acessar e você sai. Você entra é, naquele campo e você sai. é. É bem interessante. Eu Tem queria que muito ter muito participar de um conhecimento. workshop dele. Uh, Deve ser violento, a né? liberação, deve ser, a liberação de energia, porque ele põe eletrodos na cabeça das pessoas, né? As Gente, que pessoas show, hein? percebem o movimento na mente, sabe? É muito Nossa. interessante. Oh, depois eu tenho que te falar o que que eu tô achando do Cryon. O Crime, né? Meu Deus. É fantástico. Faz tempo que eu não ouço, mas eu ouvi muitos anos a fio o Crime. Nossa, Eu já fiz até meditações com o grupo dele aqui no Brasil. que massa. A Muito bom. liberação de energia de Pamela sinalizou o campo para começar a organizar resultados corretos para o novo eu, que ela estava no processo de se tornar. Quase que imediatamente, ela recebeu prova disso de duas formas. A primeira envolveu seu negócio na internet. Quando Pamela havia testado para promoção anteriormente, preocupava-se com as respostas chegando ao website constantemente e tinha obtido apenas resultados medíocres. Ela havia dado início à segunda promoção na manhã do workshop, mas estava ocupada demais para pensar sobre os resultados durante o dia. Naquela noite, estava sentindo os efeitos positivos de se libertada do passado. E se sentiu ainda melhor quando descobriu que havia ganhado cerca de 10 mil naquele dia com a promoção. Você percebeu o que ela fazia? Ela fazia o efeito Zenão, né? Quando a gente faz um negócio e fica ansioso toda hora olhando para aquele negócio. Esse é o efeito Zenão, você inverte o processo. Legal. Pamela recebeu a segunda prova 3 dias depois, quando o assistente social telefonou para informar que o ex-marido havia enviado um cheque não apenas para aquele mês, mas no valor total de 12 mil da pensão que ele devia. Ah, que Ela ficou bom. mais satisfeita por ter obtido cerca de 22 mil após fazer a meditação. Ela não fez nada no mundo físico para acionar aqueles resultados e não Uhum. poderia ter previsto que o dinheiro chegaria, mas ficou enormemente agradecida. O Abraham fala, né, que, a, que o espaço que nos separam da criação do dinheiro, de receber o dinheiro que a gente deseja, é só um pensamento. Opa, Não então, bora existe, lá. não existe nada físico, é só o Nossa, pensamento. Claro que você faz a sua ação, né? é. Mas não. E mesmo eles falam que ganhar na loteria é sim lícito, porque as pessoas falam, você pensar em ganhar na loteria, isso não é. Tem muita gente que fala que isso não é de Deus, que isso é escassez. Eles falam que não é, Hum. que você pode criar sim isso também. Uhum. O Zé Abraham fala que não. O que a história de Pamela ilustra é o poder de abandonar emoções negativas. Quando estamos atolados em nossa mentalidade e nosso comportamento e percepções habituais desgastados pelo tempo, não há como encontrar soluções para problemas enraizados no passado. E esses problemas, experiências na realidade, produzem emoções energéticas poderosas. Quando pronunciamos a elas, experimentamos uma, quando renunciamos a elas, experienciamos uma enorme liberação de energia e a realidade se ordena magicamente. Eu estava aqui lembrando de uma coisa que, enquanto estava Ah, lendo aqui, minha mente estava indo para outro lugar. É, engraçado que comigo eu vejo assim, hoje que eu estou nesse processo de tirar esse hábito da dor, eu já não sou mais como eu era, de me vitimizar, de reclamar. Eu nunca fui muito reclamona, mas eu me sentia vítima, né? Então, e aí, eu não sou mais assim, mas o hábito ainda está no meu corpo.
Uhum. eu tenho que transmutar isso dentro do meu corpo. Uhum. Eu não quebrei o hábito do meu corpo estar habituado na dor. Por quê? Porque eu presto atenção. A primeira coisa que eu presto atenção ainda quando eu acordo é se eu estou com dor ou não. Eu faço o efeito Zenão. Entendeu? Porque isso já é um hábito da minha mente, Uhum. não é meu. Então, eu Uhum. estou fazendo o trabalho antes de dormir para que eu já tá melhorando, entendeu? Uhum. Aí que eu estou falando, o hábito, quando se torna do corpo, Uhum. é muito. O desafio é grande, você entendeu? E às Entendi. vezes a gente fala que acha que é só a dor, não é, gente? Você pode estar habituado a receber pessoas estranhas na sua vida, cria um hábito, Uhum. e o hábito faz com que o seu corpo vibre numa determinada frequência. Interessante, né? É muito Sim. muito interessante. É. A Tati saiu, nem falou tchau. Eu Ao acho que deve ter caído quando é assim, porque ela fica na Serra da Canastra, né? Lá é longe mesmo. É. Ao sair do passado, podemos focar no futuro. Pense em quanto de sua energia criativa está presa à culpa, medo, ansiedade relacionadas a pessoas e experiências do seu passado. Imagine o bem que você poderia fazer convertendo qualquer energia destrutiva em energia produtiva. Tem uma frase que eu escuto muito do meu marido, Ah, que é uma coisa que adianta você saber tudo isso se você não criou dinheiro? aí, mas, Você aí sabe? você fala, o que que você E- fala para ele? Calma aí. não, cara, eu recebi muito isso. E eu entrei, né, faz 20 anos que a gente tá junto, e eu Uhum. entrei num estado assim de resistência a isso. E quando eu resistia, menos dinheiro eu criava. Sim, Você entendeu? você já me Por quê? Porque eu explicou estava isso. concordando com o ponto de vista dele. Uhum. Sim. E a gente faz isso inconscientemente. Percebe? Por isso que a presença, como o Eckhart Tolle fala, é fantástico o que ele fala aqui, né? De você estar, ser o seu próprio observador. Uhum. Essa é, gente, é uma universidade que a gente faz aqui de vida mesmo. Porque quando você parte para ser o seu próprio observador, você não pode se tornar o seu algoz. É a, a instrutora lá do curso, né, que eu estou fazendo de psicanálise, ela falou assim, observa você, tenta sair do seu corpo e observar você. Ela brinca e fala assim, seja o seu Big Brother. Você vai Porque descobrir assim, muita coisa. quando você percebe, quando você para perceber os seus pensamentos e os seus atos, você percebe que existe um ser que pensa Uhum. e um ser que observa. Esse ser que pensa é o seu ego, é a sua falsa autoimagem. Uhum. E quando você é o observador, você é os seus 99% que ainda está no todo, né? É o seu É, ser infinito, que eu chamo de ser infinito, adoro isso. O Axis também fala ser infinito. é, Mas assim, quando nossa. você se permite ser o seu ser infinito e você começa a então a pedir para receber desse ser infinito, Hum. aqui é uma coisa que eu marquei aqui que eu não tinha prestado atenção. Quando você entrega para uma mente maior aquilo que você retirou de você, Uhum. você está na disposição de receber o positivo dessa mente maior. Entendeu? Tô Essa é a entendendo. conexão fantástica. Porque eu sei, Gisele do céu, que louco aqui. Você acredita que você né? está falando e eu estou sentindo uma energia aqui? Ó, que maravilha. Que Percebe? isso, menina? Então, Nossa! nossa, foi legal essa consciência que veio para nós aqui. Veio, assim, meio que eu flutuei, assim, a hora que você falou, eu vim assim, eu... E a minha cabeça também está parecendo um isopor aqui, assim. Mas é interessante isso, é Gente, essa disposição de eu saber que existe um amparo. Eu estou me amparando, o divino está me amparando, que eu faço parte
do corpo do todo, né? E É, quando eu me disponho a soltar para ele o que era negativo, eu tenho que me abrir para receber aquilo transmutado é. para mim. Nossa, Fantástico, né? fantástico. Uau, gratidão pela consciência que veio assim, ó, toim, veio na minha cabeça agora. Maravilhosa. Não, olha só. E agora, nesse exato momento, a Lua está fazendo justamente um aspecto muito positivo com Plutão. E o Plutão ele traz ele apresenta para nós, ele nos beneficia de alguma forma para a gente mergulhar dentro de si e buscar essa consciência da Nossa, minha verdade. cabeça tá assim, ó, tá latejando. É, nossa, é uma coisa muito bacana mesmo que você falou aí, e tem a ver, porque eu também estou estudando a respeito do Plutão, e agora eu lembrei, falei, nossa, a Lua está fazendo sexto com Plutão, a Gisele está falando essas coisas, tá vindo essa energia toda, Maravilha! Vamos criar tudo maravilha, isso, né? Vamos criar facilidade, alegria e glória na nossa vida. isso, com E dinheiro, certeza. universo! Não, e você falando de transmutação, gente, veio muito forte para mim, muito. É, Gratidão. delícia, né? É, Ah, é. Imagine o bem que você poderia fazer convertendo qualquer energia destrutiva em energia produtiva. Muito bom. Até eu vou escutar essa aula de novo. é, Contemple o que poderia realizar se não estivesse focado na sobrevivência, uma emoção egoísta, e trabalhasse para criar intenção positiva, uma emoção altruísta. O que o quântico ensina é justamente isso. Quando você vai fazer algo, você tem que perceber e desejar que esse algo seja uma contribuição para todo mundo. Você tem que perceber se aquilo que você está fazendo, né, lógico, para você, ah, e qual é a contribuição que eu posso ser para o mundo com é. esse desejo que eu estou querendo, com Hum, aquilo que eu estou desejando, com aquilo uhum. que eu quero criar, com aquilo que eu quero receber na minha vida. Que contribuição eu posso ser para o mundo, né? Esta é. Pergunte a si mesmo: que energia de experiências passadas, na forma de emoções limitadas, estou mantendo que reforça a minha identidade passada e me prende emocionalmente às minhas atuais circunstâncias? Será que eu posso utilizar uma mesma energia e transformá-la em um estado elevado, de onde criar um resultado novo e diferente? Isso daqui é você pedir consciência, essas perguntas que ele está fazendo aqui. Você joga É. para o universo para receber uma consciência, né? A Uhum. pergunta. Deu para entender? Que ele está falando aqui, será que eu Ah, poderia utilizar essa mesma energia que eu criei isso e transmutá-la em um estado elevado de onde criar um resultado novo e diferente? Como o Axis fala, né, a pergunta, que energia se requer aqui para que tudo isso mude? Que energia sim, se requer? Requer de mim, isso. né? Que Uhum. energia se requer para que tudo isso mude? Como eu posso olhar para isso de uma forma diferente? Como eu Certo, posso receber disso de uma forma diferente? Quer dizer, certo. se eu tinha um ponto de vista de julgamento negativo sobre alguma coisa, Ah, sobre alguém, sim, se eu olhasse para isso diferente, o que eu poderia receber disso? Entendeu? entendi. O Axis fala que a gente pode criar e receber de tudo. Quando você baixa as suas barreiras, você se põe na Uhum. vulnerabilidade. E Sim, a vulnerabilidade, o que é a consciência? A consciência inclui tudo, não exclui nada. A isso. consciência. Não existe certo, errado, bom e mal, É. né? Uhum. Porque isso são polaridades da nossa realidade. Quando eu Certo. me abro para expandir a minha mente, Hum, para acessar né, uma nova possibilidade, uhum. eu tenho que estar na disposição de receber sem os meus pontos de vista. Se eu pudesse olhar para isso como eu poderia receber disso de uma forma diferente? Por exemplo, às vezes você tem uma sociedade que você vai desfazer porque estava muita briga lá, e não está Tá. dando certo de jeito nenhum.
Quando eu me disponho Hum, a, ok, peraí, que energia se requer aqui? Se eu olhasse para isso tudo de uma forma diferente, que contribuição eu seria aqui? Que contribuição isso seria para mim? uhum, Você entendeu? Isso é a entendi. disposição de sair da mente e Hum, receber uma consciência, tá. né? Uhum, sim. É muito legal. Meditar ajudará a retirar algumas das camadas, remover alguma das máscaras que você usa. Ambas as coisas bloqueiam o fluxo dessa inteligência grandiosa dentro de você. A gente se desconecta do nosso ser infinito, né? Uhum, Como resultado da perda dessas camadas, você se tornará transparente. Você é transparente quando você aparece como você é. E quando viver dessa, e quando viver dessa maneira, você experimentará um estado de gratidão, de alegria elevada, que acredito ser o nosso estado de ser natural, porque isso é um estado de ser, isso não é um sentimento, né? A alegria não é um sentimento. À medida que você faz isso, começa a sair do passado, de modo a poder focar no futuro. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa inteligência dentro de si, você fica mais parecido com ela. Você se torna mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais disposto, porque essa é a sua mente. Fecha-se a lacuna. Quando, ai, é tão legal ver uma consciência bem aqui, olha, me deu uma paz. tá. Eu me disponho a sair desses sentimentos que me prendiam e Hum, eu solto isso para o todo e eu me disponho a receber, eu entro no meu estado de ser. Eu saio da mente. uhum. Eu me permito ser somente. Eu me permito ser sem sentir. Olha que coisa fantástica. De novo a frase, menina. Eu me permito ser sem sentir. E aí eu me permito ser o amor, ser a generosidade, mas primeiro comigo. Eu vibro aquilo em mim. Eu sou, eu me torno aquilo para mim, E primeiro. eu gostaria de perguntar uma coisa para você, e tem a ver com isso, porque quando a gente está ali, entrando em contato, se permitindo ser sem sentir, o externo não vai nos afetar, certo? Mas aí o que acontece? Por exemplo, quando a gente é requisitada para tomar uma decisão, é uma decisão muito séria, que vai atingir um grupo, né, por exemplo. Como que você aconselharia, nesse caso, a, a estar ali pedindo uma consciência, e, de repente, as pessoas ali pressionando? Como que, no seu entendimento, seria mais interessante, de acordo com aquilo que a gente estuda, né? Porque, por Faça a pergunta. exemplo, Ah, sempre quando eu trabalho, presto serviço para alguns grupos assim ligados à tecnologia que eles querem a resposta rapidamente, então eu sinto muita dificuldade em ter que parar, respirar, meditar para fornecer uma. o seu corpo pode, o seu corpo tem a possibilidade de ir ao futuro e trazer uma resposta para você em fração de segundos. Verdade. Como será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu fizer essa escolha? Perceba, expande o seu mundo. Respira, aquilo expande para você. É Certo. verdadeiro? A verdade primeiro. Uhum, Verdade. Como será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu fizer essa escolha? uhum, entendi, Entendeu? O seu entendi. corpo vai e volta e traz para você a percepção. Aí você respira, ou você faz o exercício da mãozinha, entendeu? Sim. Perceba, a, sinta a percepção que isso te traz. Chama o Uhum, espírito da verdade. Como uhum, será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu escolher isso? Como uhum, será a minha vida daqui 5, 10, 15 anos se eu escolher aquilo? Perceba. Se ficou pesado, faça a pergunta de uma outra forma.
Hum, Faça umas 3 vezes a pergunta sobre aquilo. Se manteve o pesado, repense. é. Entendeu? Entendi. Faça-se a luz. Giba. Ai, Gemma, é mesmo. Ai, Bem-vindo. E é isso, vamos lá? tá. Ao remover os véus que bloqueiam o fluxo dessa inteligência dentro de si, você fica mais parecido com ela. Você se torna mais amoroso, mais generoso, mais consciente, mais disposto, porque essa é a sua mente. Essa é a sua mente. Fecha-se a lacuna. Você se conecta com seu ser infinito, né? Nesse estágio, você se sente feliz e inteiro. Não depende mais do mundo exterior para defini-lo. As emoções elevadas que você está sentindo são incondicionais. É a percepção. Ninguém e nenhum evento pode fazê-lo sentir-se assim. Você está feliz e sente-se inspirado simplesmente por causa de quem você é. Você não vive mais em um estado de carência ou necessidade e sabe o que é engraçado em não querer ou carecer de alguma coisa? É aí que você pode realmente começar a manifestar as coisas naturalmente. A maioria das pessoas tenta criar em um estado de carência, isso é fato, indignidade, separação ou alguma outra emoção limitada em vez de um estado de gratidão, entusiasmo ou plenitude. E é aí que o campo responde de modo mais favorável. O Abraham fala sobre isso, o Cryon também fala. Você nunca deve desejar nada Hum, partindo de um estado de escassez, partindo de uma reclamação, partindo de você estar olhando o negativo, hum, entendeu? Claro, eu quero criar, por exemplo, eu quero criar mais dinheiro. Eu hum, não posso olhar para minha conta bancária vazia. Eu preciso saber por que eu quero esse dinheiro e para quê na minha vida. Isso vai me trazer alegria, eu vou poder passear. É lá que você tem que ir. Você entendeu? sim. É essa energia que eu vou lançar para o universo. Agora, se eu falar para o universo assim, putz, grilo, eu preciso ganhar dinheiro porque minha conta bancária está zerada, eu tenho um monte de boleto para pagar, blá, blá, blá. Aí, porque não é energia de criação. Isso é energia de falta, de escassez, entendeu? O Ah, eu universo é entendi. Então, eu tô abundante. pensando certo, viu? Porque hoje eu falei para minha filha, né? Aí eu falei assim, nossa, vontade de ir lá visitar a Gisele. Venha, venha, venha. A Aí eu falei cidade para está minha filha, eu falei assim, a gente vai lá visitar a Gisele, a amiga da mamãe. a cidade tá Aí, lindíssima. é porque a gente tava falando de dinheiro para viajar. Eu falei, não, com certeza a gente vai fazer o dinheiro vir, porque eu já tenho um propósito. Ai. Tudo isso começa com o reconhecimento de que a lacuna existe e com a meditação sobre os estados emocionais negativos que produziram essa lacuna e denominaram sua personalidade. A menos que esteja preparado para se examinar atentamente e avaliar suas inclinações com honestidade afetuosa, sem se afeiçoar por suas falhas, você estará atolado para sempre em algum evento passado e nas emoções negativas que este produziu. Sempre com gentileza, sempre. É só consciência que eu vou receber. Eu não tenho que ficar preso a culpa nenhuma quando eu observar alguma caca maior. Entenda, libere. Crie com energia disponível, tirando a mente do corpo e liberando-a no campo. De novo, entenda e libere. Você reconheceu e solte. Só isso, solte. Se desfaça daquilo, se desapegue. Crie com energia disponível, tirando a mente do corpo e liberando-a no campo. Eu vou liberar a minha mente criativa. Essa realidade, ela programa a mente, né? A mente fica programada.
E a gente vai passando essa Uhum. programação de uma geração para outra. É isso que é a caca, né? A gente Uhum. vai passando. A partir do momento, nós aqui que estamos, né, Uhum. revendo tudo isso, eu tenho que estar à disposição, por mais que você tenha matado alguém no passado. Uhum. Fala, ok, eu não sou mais aquela pessoa. Uhum. Eu solto aquilo. Se eu quiser caminhar para frente, porque senão eu vou ficar presa naquela roda kármica. Sim, Se eu quiser pagar por aquilo, tenho que desfazer, eu não vou conseguir desfazer. Algo que foi feito, está feito, está feito. Eu tenho que soltar. Eu tenho que estar na total. disposição de ser Uhum. gentil comigo, entendeu? Ah, Sim. eu aprendi com uma realidade que foi doída para mim. Lá tá Uhum. certo. O que que eu posso receber disso? Sim, Solto lá, entendeu? sim. Se eu Largar o ficar, vitimismo, se ficar, sim, sim, aquele negócio da igreja, da né? Das pessoas dor, ficar no querer. açoite, né? Ser seu próprio algoz. É, como se A diz, gente faz cutucando a muito isso, ferida. gente. É, A gente sim, faz muito isso, todo mundo. verdade. Vamos ler mais um pedaço, que a minha aula lá já começou também. Vamos lá. Uhum. A conexão publicitária. Por Uhum. favor, entenda que as agências de publicidade e seus clientes corporativos entendem completamente o conceito de carência e como isso desempenha um papel dominante em nosso comportamento. Querem nos fazer acreditar que tem a resposta para eliminar o vazio por meio de nossas identificações com seus produtos. Os anunciantes até colocam rosto famoso em suas peças publicitárias para plantar no subconsciente do consumidor a semente de que ele pode relacionar essa pessoa ao novo eu. Sentindo-se mal consigo mesmo, compre algo. Não se encaixa socialmente, compre algo. Sentindo alguma emoção negativa por causa de alguma sensação de perda, separação ou anseio, esse micro-ondas, essa TV de tela grande, carro, celular, o que for, é simplesmente a solução. Você se sentirá melhor consigo mesmo, será aceito pela sociedade e também terá 40% a menos de cáries. Todos nós somos emocionalmente controlados por essa noção de carência. Puxa, então, ó, vamos lá. Todos os chips, implantes, explantes que estão conectados na nossa mente, nos fazendo ser sempre reféns da mídia, tudo que isso representa, vamos destruir, descriar, disseminar tudo isso do nosso subconsciente, dos nossos corpos físico, mental, astral, espiritual, etéreo, do nosso DNA e da Terra. Sim? Sim, sim. Desprograma e atualiza tudo isso. Desprograma, atualiza, desprograma e atualiza tudo isso. Uh! Como começou minha transformação e, quem sabe, alguma inspiração para a sua? Comecei esse capítulo contando sobre aquele momento em que estava sentado no meu sofá e percebi que havia uma lacuna, e tanto entre quem eu realmente era e a identidade que apresentava para o mundo. Assim, gostaria de finalizar o capítulo contando o resto da história. Na época em que isso aconteceu, eu viajava muito ministrando palestras para as pessoas que tinham me visto no filme Quem Somos Nós. Quando falava na frente de grupos, me sentia realmente vivo e tenho certeza de que passava por feliz. Mas naquele momento estava me sentindo entorpecido. Foi quando caiu a ficha. Eu tinha que aparecer sendo o que todo mundo esperava que eu fosse, baseado em como eu era, aparecia no filme. Comecei a acreditar que eu era outra pessoa e que precisava que o mundo me lembrasse de quem eu era para de quem eu pensava ser. Na realidade, eu estava vivendo duas vidas diferentes. Não queria mais ficar preso nisso. Sentado sozinho naquela manhã, senti meu coração batendo e comecei a pensar sobre quem fazia bater meu coração. Concluí instantaneamente que eu havia me distanciado dessa inteligência inata. Fechei os olhos e concentrei toda a minha atenção nisso. Comecei a admitir quem eu havia sido, o que estava escondendo e como eu estava infeliz.
comecei a entregar alguns aspectos de minha personalidade a uma mente maior. A seguir, lembrei a mim mesmo quem eu não queria mais ser. Decidi como não queria mais viver baseado naquela mesma personalidade. A seguir, observei meus comportamentos, pensamentos e sentimentos inconscientes que reforçavam o antigo eu e revisei-os até se tornarem familiares para mim. Pensei então em quem eu queria ser, como uma nova personalidade, até me tornar ela. De repente, comecei a me sentir diferente, alegre. Isso não tinha nada a ver com todas as coisas externas. Era parte de uma identidade independente de qualquer fator externo. Eu sabia que havia descoberto alguma coisa. Tive uma reação imediata. Após aquela primeira meditação no sofá, e isso chamou minha atenção, pois não levantei como a mesma pessoa que havia sentado. Fiquei de pé e me senti muito consciente e muito vivo. Era como se estivesse vendo muitas coisas pela primeira vez. Algumas máscaras haviam sido removidas e eu queria mais daquilo. Assim, me recolhi por cerca de 6 meses. Mantive o atendimento na clínica em certa medida, mas cancelei todas as palestras. Meus amigos pensavam que eu estava perdendo a cabeça. Eu estava, pois o filme Quem Somos Nós estava no auge, me lembrando de quanto dinheiro eu poderia estar ganhando. No entanto, eu disse que jamais subiria no palco de novo enquanto vivesse um ideal para o mundo e não para mim. Eu não iria palestrar de novo até ser o exemplo vivo do que falava. Eu precisava de tempo para as minhas meditações, para promover mudanças verdadeiras em minha vida. E queria ter alegria vinda de dentro e não de fora. E queria que isso acontecesse enquanto dava as palestras. Minha transformação não foi imediata. Meditei todos os dias, examinando minhas emoções indesejadas e comecei a desmemorizar uma por uma. Dei início a meus processos meditativos de desaprender e reaprender o trabalho durante meses para mudar. Nesse processo, desmantelei intencionalmente minha velha identidade e quebrei o hábito de ser eu mesmo. Foi quando comecei a me sentir alegre sem motivo. Fiquei cada vez mais feliz e não tinha nada a ver com algo externo. Atualmente, dedico tempo para meditar todas as manhãs, porque quero mais desse estado de ser. Seja o que for que atraiu para esse livro, quando decide mudar, você tem que migrar para uma nova consciência. Deve ter muita clareza sobre o que está fazendo, como está pensando, vivendo, sentindo e sendo, até o ponto em que isso não é você e você não quer mais ser isso. E essa mudança tem que ser visceral. O que você está prestes a aprender é o que eu fiz, os passos que dei ao fazer minhas mudanças pessoais. Mas anime-se, você pode muito bem ter feito algo semelhante na vida. Só há mais um pouco de conhecimento por vir, relacionados ao processo meditativo, a fim de que você possa fazer desse método de mudança uma habilidade. Vamos lá? Vamos. E a gente deixa para a próxima. É isso aí, minha amiga. Gratidão, viu? Foi muito bom, hein? Nossa, eu vou Esse é- salvar aqui e já vou disponibilizar lá no grupo, tá? Beleza. Gente, gratidão pelo tempo de vocês, pelo Gratidão também pelo seu tempo. Gratidão. aquilo que vocês dividem comigo também, né? Para a gente chegar nessas consciências. Bem bom, Isso né? aí. Gratidão. Bem bom. E a gente percebe que quanto mais a gente solta isso, o corpo vai mudando. A gente se sente até mais jovem, mais bonito, porque a gente começa a ser mais gentil com a gente mesmo, né? Falar Você nisso, tá Gisele, você tá muito bonitona hoje, viu? É só mesmo, a preto. menina. Eu vi, eu Obrigada. gostei. E essa autogentileza é tudo, né? Quando a gente para de se julgar tanto e se permite simplesmente ser e viver, é
a base, É, né? ainda estou ouvindo o que você falou para mim, tá? Na nossa última sessão. Estou ouvindo aqui. Gratidão, Gi. Gratidão. Nossa, Gratidão, Geres. Gratidão, Gratidão a Geivan. todos. Ivan, gratidão pela corrida, por estarmos juntos. E aí, Fé, É isso aí, o Geivan é tudo de bom. No final da fico leitura, guardando você então, de Géres. Vamos Beijo, lá. gente. Certo. Boa noite. Beijos, boa Terça-feira, semana. terça-feira, estou convidando a todos para participar aí. Vou falar sobre astrologia 2023, os próximos capítulos aí. Vamos ver o que as Vamos lá, energias vou nos participar. prometem. Então tá, um beijo, beijo para todos. Gratidão, Beijo, gente. até. Até. Até.